Bom dia novamente a todos, especialmente aqueles que estão nas mais variadas unidades federativas, assistindo pela forma online este ciclo de estudos. E teremos agora a primeira palestra a respeito, que eu prefiro dizer, a primeira conversa a respeito sobre 3 temas do direito administrativo que dizem respeito à Justiça Federal ou às varas de fazenda pública da Justiça Estadual, que são temas relacionados a concursos públicos, servidores públicos e a área ambiental. Nessa primeira parte, teremos a fala do eminente ministro, juiz e ministro Gurgel de Faria, a quem eu peço que venha para compor a mesa. E também já convido para compor a mesa o doutor Walter Schunecker de Araújo, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Senhores, estamos aqui com 2 juízes federais de carreira e que muito honram a Justiça Federal, não só como seres humanos, que são pessoas extremamente acessíveis, pessoas extremamente dedicadas ao trabalho, mas também por suas participações na área acadêmica. O professor Luiz Alberto Gurgel de Faria dispensa, a rigor, apresentações, né, mas é um colega que vem da magistratura, como servidor do judiciário, depois da magistratura do trabalho, rapidamente, e depois fez toda a sua carreira na Justiça Federal, tendo sido, inclusive, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com muito brilho. E o doutor Luiz Alberto Gurgel de Faria, como eu disse, foi desembargador do TRF da 5ª Região, juiz do trabalho do TRT da 21ª Região em Natal e juiz federal na seção judiciária do Rio Grande do Norte. Ele é professor da Universidade do Rio Grande do Norte, foi da Universidade Federal de Pernambuco e agora da Universidade de Brasília. Ele é professor também de Direito Administrativo da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Norte e possui várias publicações. O controle de constitucionalidade na omissão legislativa, instrumentos de proteção judicial e seus efeitos, é a sua principal obra jurídica. O professor Luiz Alberto Gurgel de Faria também é doutor em Direito Público e mestre pela centenária ou gloriosa Universidade Federal de Pernambuco. E o ministro Gurgel, com quem tive a honra de trabalhar por quase um ano na área penal, hoje se encontra na sua área de especialização, já que é um administrativista de escola e também um tributarista que tem se destacado tanto no cenário da academia quanto no Superior Tribunal de Justiça. Com a palavra, portanto, ao querido colega Luiz Alberto Gurgel de Faria. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras e a nossa conversa. Foi muito bom o ministro Reinaldo ter destacado que, na verdade, não é uma palestra, na realidade, uma conversa que teremos aqui a respeito desses temas que são tão caros para a Justiça Federal. Mas, como eu disse, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite que me foi feito pelo colega e amigo, o ministro Reinaldo. Hoje teremos sessão nas nossas turmas, todos nós, e geralmente quando é dia de sessão eu não gosto de marcar compromisso, porque
às vezes tem ali algum processo mais urgente, que a gente precisa fazer uma revisão pela manhã. Enfim, é dia que a gente fica mais concentrado, tipo como jogador de futebol, para então fazermos uma boa sessão. Mas duas situações me fizeram com que eu quebrasse essa minha regra e viesse aqui ter esse diálogo com vocês. Primeiro, o convite do ministro Reinaldo, que na verdade não é um convite, é uma convocação. E segundo, pela temática, não é? A começar especificamente, tribunais superiores em temas da Justiça Federal. Eu que gosto sempre de dizer, estou caminhando para os meus 48 anos, estão aí em cima agora em julho. Eu comecei em julho de 1987 na Justiça Federal como estagiário, pessoal. Então, quer dizer, são 30 anos de história na Justiça Federal. Então, para mim, é sempre qualquer tema que diga respeito à Justiça Federal é com muito orgulho. Eu me recordo, ministro Reinaldo, quando eu tive a satisfação de ser indicado para o Superior Tribunal de Justiça e fui até a sede da AJUF entregar ao então presidente Bochenek o convite para a minha posse. Eu, então, fiz o registro, e numa rápida entrevista lá que foi feita, eu fiz o registro de que o meu grande orgulho era ascender ao STJ como representante da magistratura federal, né? Então, esse orgulho continua. Como eu digo, são 30 anos de história, foram 21 anos na magistratura federal da 5ª Região. Então, vamos, sempre que o tema for Justiça Federal, podem me chamar, seja Vossa Excelência, seja o nosso ministro, os outros queridos colegas que aqui estavam, né, o nosso ministro Mauro, que é o corregedor-geral e diretor do SEG, a nossa presidente Laurita Vaz, presidente também do Conselho da Justiça Federal, o nosso ministro Humberto, vice-presidente do Conselho. Então, enfim, né, vamos sempre estar dispostos a falar a respeito da Justiça Federal. Eu só vou me lembrando aqui, que a gente começa a puxar na memória temas da Justiça Federal, e aí eu me recordei de uma reclamação que os colegas e amigos da Justiça Federal fazem com relação à minha pessoa. É que lá na 5ª Região sempre me conheceram como, não sei se estou vendo aqui, pelo menos assim, às vezes quando a gente está aqui em cima não vê, mas assim, se não estiver aqui, com certeza tem a distância, colegas da Justiça Federal da 5ª Região. E quando eu aqui cheguei, né, havia uma reclamação, disse, poxa, Luiz Alberto virou Gugel de Faria, Luiz Alberto, que nós conhecíamos, mudou, está com outro nome, Gugel de Faria ninguém conhecia na 5ª Região. E aí eu sempre explicava, disse, olha, porque eu sou uma pessoa disciplinada, quando eu cheguei no STJ, pediram para colocar 2 nomes, alguns têm um nome mais pomposo, Reinaldo Soares da Fonseca, fica com os 3, Mauro Campbell Marques fica com 3. Como eu sou disciplinado, então, eu realmente, como disseram que era para adotar 2, eu preferi fazer uma homenagem, né, aos meus pais, no caso já eram falecidos, então coloquei o sobrenome de mamãe e de papai, Hugo Gel de Faria. E aí, por que reclamam? Às vezes chegam lá na portaria do STJ, e aí, quero falar com o ministro Luiz Alberto, não tem esse aqui não. E a turma é barrada, né? Fica lá, e aí precisa me ligar, ou liga para o meu gabinete, aí o pessoal diz, não, é porque é o Gugel de Faria, né? E aí, então, tem acesso, por óbvio, ao gabinete. E o que eu também queria comentar, outro dia isso aconteceu, o reverso da medalha aconteceu comigo. Eu fui dar uma palestra em Natal, ministro Reinaldo, lá no Teatro Riachuelo, é um teatro belíssimo que nós temos, lá no shopping Midway Mall, e era uma palestra com vários outros profissionais do direito, era um dia todo, sobre o novo Código de Processo Civil. E, só para se ter uma ideia, tinha mais de 1.200 inscritos para esse evento. Então, eu recebi uma orientação, isso era na minha terra em Natal, eu recebi uma orientação, olha, ao invés de você ir pela frente do teatro, você vá por trás, você se identifique, porque na frente vai estar muita gente, no caso, procurando acesso, e aí tendo que mostrar ali que fez a inscrição e etc. e tal. Então, por trás vai ser muito mais rápido, são poucos os professores que irão falar, e aí, assim eu fiz. Cheguei lá, então, tinha uma mocinha lá do teatro, fazendo o controle, eu me identifiquei, Luiz Alberto Gugel de Faria. Aí a moça disse, não é o nome do senhor aqui não. Aí eu digo, puxa, o que será que aconteceu? Eu disse, olha, minha senhora, eu vim de Brasília, cheguei agora na madrugada para dar essa palestra, agora, às 10 horas da manhã, é a segunda palestra, já está pertinho do horário e tal. Aí ela chegou e disse, não tem.
o nome do senhor vai ter que ir lá para frente. Eu disse, olha, mas tem muita gente, no caso, para ter acesso e etc., eu preciso já ingressar. Bem, dá uma olhadinha aí, o Gurgel de Faria. Aí ela olhou de novo, não. Quando eu já estava resignado, indo lá para frente, me encontrei no caminho com uma pessoa que era da organização e tal, até tinha sido meu aluno, disse, professor e tal, coisa boa, o senhor chegou, a gente já estava preocupado, eu disse, não, estou aqui no horário, disse, vamos aqui por trás, a gente tinha orientado, disse, mas eu fui barrado, não acredito, aí chegou, disse, aí a moça disse, me dá uma olhadinha aqui, deixa eu ver aqui essa lista, o que é que tem nessa lista que o meu nome não está, e era apenas 10, 12 professores, aí eu passei, estava em ordem alfabética, quando eu fui passando o nome, aí estava lá, ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria. Eu digo, minha senhora, não está aqui o meu nome. Ela disse, o senhor não disse que era ministro. Eu digo, puxa, agora vou ter que me identificar como numa lista, juro a vocês, com 10 pessoas. Ela não teve a capacidade de do L pular para o M para verificar que o meu nome estava lá. Olhava só na ordem alfabética, ou Luiz Alberto, ou Gurgel. Mas bem, vamos deixar aqui de conversa e vamos, na realidade, falar de concursos públicos. E o que eu queria até já explicar como é que eu fiz a programação para essa exposição, atendendo ao que o ministro Reinaldo destacou, até falou em mais de uma ocasião, precedentes, quer dizer, quais são os temas que já estão com teses firmadas, seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seja no âmbito do STJ. Então, eu procurei, na realidade, selecionar essas principais teses de interesse da Justiça Federal, não é? Porque são processos que no dia a dia nós estamos a analisar no que diz respeito a concurso público, que é o tema principal, e aí, então, eu terei o cuidado de, quando houver necessidade, não é, a gente fazer alguns comentários a mais a respeito dessas teses. Se é algum caso que a gente pode fazer um distinguish, se a gente tem ensejo para fazer alguma distinção, ou é um caso que, na realidade, além daquilo que está contido, o cuidado que a gente precisa ter quando estiver analisando aquela determinada temática. Então, foi assim que eu procurei destacar, sempre trazendo o tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Já mencionando para vocês, no âmbito do Supremo, e todos aqui, pela qualidade da plateia, nós sabemos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já são muitas as repercussões gerais julgadas no que diz respeito a concurso público. Então, tem o efeito vinculante, não é? E a partir do momento que tem o efeito vinculante, cabe não só ao Superior Tribunal de Justiça, como também às demais instâncias do Judiciário seguirem aquela diretriz, seguirem aquela tese, não é, que foi firmada no Supremo Tribunal Federal. Não é demais a gente lembrar, o tema hoje é direito administrativo, mas a gente termina falando um pouco sobre o processo, até estimulado pelo nosso ministro Reinaldo, coordenador, que falou dos precedentes, que a gente hoje tem que mudar um pouco aquela nossa cultura de que, eu sou magistrado, eu tenho liberdade total, eu vou julgar da maneira como eu quiser, independentemente do que os tribunais superiores estejam, no caso, dizendo. A gente, na realidade, tem essa liberdade, não é? A gente tem, no caso, essa possibilidade de fazer esse exame de forma livre, enquanto o tema não estiver, efetivamente, num repetitivo ou numa repercussão geral. No momento em que esse tema estiver definido numa repercussão geral ou num repetitivo, ou então agora no incidente de demandas repetitivas, que também é uma novidade que o Código de Processo Civil trouxe, no momento em que isso está definido, há aquela tese e a gente precisa seguir por vários fatores, a questão da previsibilidade, a questão da isonomia, a questão da segurança jurídica e também para diminuir a litigiosidade, pessoal. Na hora que tem aquela tese e a gente passa a seguir, uma pessoa que porventura iria ingressar com a ação e verifica que aquela tese que ela pretenderia suscitar não é a tese que está acolhida, então vai diminuir a litigiosidade. Eu sei que isso é uma mudança de mentalidade que precisamos ter, não é? Mas que com o tempo, até mesmo porque foram anos e anos, não é só vinculado a um sistema do civil law, mas a gente sabe, não é? E todos nós estudamos isso, que os sistemas no âmbito aqui do Brasil e de vários outros países também, eles estão se aproximando e a gente está agora adotando a cultura dos precedentes. Bem, então vamos aqui, no caso,
Deixa eu só perguntar aqui para onde eu devo direcionar. Será que é para onde? Oh, para cá. Obrigado, viu? Uhum. Vou. É nesse aqui, para cima? Tá só. Opa, pronto. Tá como se tivesse. Então é para baixo, não é isso? Para ir passando. Ah, perfeito. Bem, então vamos aqui. Eu acho que no que diz respeito a concurso público, o primeiro precedente que nós não podemos deixar de mencionar é exatamente aquele precedente que garante, na hora que um candidato ele presta um concurso público e, na realidade, existe ali uma previsão no edital das vagas que estão disponíveis, não há discricionariedade para a administração no que diz respeito à nomeação dele. Aquele candidato que prestou aquele concurso, sabendo que há aquele número de vagas, ele será nomeado, tá certo? Esse é um precedente antigo, a gente pode dizer assim, porque, na verdade, é de 2011, quer dizer, já está aí prestes a completar 6 anos, e que trouxe, não é, uma certeza, trouxe, na realidade, uma diretriz para milhares de candidatos em concurso público que muitas vezes passavam e que passavam, no caso, dentro do número de vagas, a gente está sempre falando aqui do número de vagas, depois a gente vai ver outras situações, né? Passavam ali dentro do número de vagas e ficavam naquela expectativa de nomeação e a administração muitas vezes dizia, não, é discricionariedade minha, no caso nomear ou não, então, no caso, eu resolvo não nomear. Então, o candidato fazia o concurso, sabia que tinha aquela vaga e, na realidade, terminava não levando, não é? Terminava não sendo nomeado. E o Supremo Tribunal Federal, não é? Então, ratificou uma jurisprudência que já vinha se formando, o Superior Tribunal de Justiça também tinha essa interpretação, mas foi bom que veio, em uma repercussão geral, pacificar essa questão. Só, olha, a administração tem uma discricionariedadezinha. Qual é? Ela poderá nomear dentro do prazo de validade, quer dizer, ela não é obrigada a nomear já no primeiro dia do concurso. Dentro do prazo de validade, ela então tem essa discricionariedade de escolher o momento, mas ela tem que nomear. A partir do momento em que ela disponibilizou aquelas vagas em edital, não é? E a pessoa foi aprovada dentro do número de vagas, então não existe mais discricionariedade para a nomeação. O candidato terá que ser nomeado. O que existe de discricionariedade é quanto ao tempo, no caso, para a nomeação. A administração pode nomear daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, dentro do prazo de validade, tá certo? Mas há, portanto, o direito a essa nomeação e no STJ a situação não é distinta, não é? Trouxe aqui uma decisão da nossa primeira turma, da lavra do ministro Napoleão, não é? Exatamente no sentido de prevendo esse direito subjetivo à nomeação na hora em que o candidato ele está aprovado dentro do número de vagas. É uma coisa tranquila, não é? É uma questão que, no âmbito da Justiça Federal, antes dessa tese estar devidamente sedimentada, eu me recordo, recebia no Tribunal Regional Federal da 5ª Região inúmeras demandas e agora o tema está pacificado. Outra decisão muito importante, essa mais recente, do final de dezembro de 2015, quer dizer, do final de 2015, em dezembro, ou seja, tem pouco mais de um ano que essa tese foi firmada. Agora, já com relação a uma outra situação. Bem, os candidatos que estão aprovados dentro do número de vagas, esses candidatos têm direito à nomeação. E os candidatos que estão aprovados fora do número de vagas, eles também têm direito à nomeação, assim como aquela primeira situação, ou eles têm uma mera expectativa de direito? O Supremo Tribunal Federal, agora em decisão relatada pelo ministro Fux, disse que nessa situação em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, o que há para ele é uma mera expectativa de direito.
não há um direito subjetivo, não há um direito líquido e certo, não há um direito tranquilo de que ele poderá, no caso, ser nomeado. Porque a administração, quando lançou o concurso, tinha aquela expectativa daquele número de vagas. Bem, mas pode ter sido criado um número maior de vagas, ou pessoas podem ter se aposentado, mas aí, no caso, fica na discricionariedade da administração nomear ou não essas pessoas, volto a dizer, que passaram além do número das vagas, tá certo? O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, fez a análise e, olha, a não ser que haja uma prova de preterição, ou a não ser que haja uma prova cabal de que a administração efetivamente precisa daquelas pessoas, em situações bem peculiares e que estejam devidamente bem demonstradas, então essa expectativa de direito, ela vira efetivamente um direito, ela se torna um direito, mas regra geral é uma mera expectativa de direito. E o interessante é que essa tese foi firmada num caso, que é até no Piauí, que no caso concreto, o ministro Fux disse, olha, aqui, nesse caso concreto, se observa que essa expectativa de direito, ela foi, no caso, convolada efetivamente em direito a que os candidatos sejam nomeados. Há uma demonstração aqui de que a administração tem interesse nessa nomeação, eram defensores públicos, e os documentos que haviam sido produzidos eram documentos que efetivamente havia uma necessidade daquela nomeação no âmbito do estado do Piauí, porque a Defensoria Pública estava trabalhando lá de uma maneira muito precária, em face dos claros que existiam, não é? no âmbito da sua estrutura, várias vagas, não é? Cargos vagos. Então, no caso concreto, ele entendeu que a exceção estava presente, mas a regra que ficou firmada, tá certo, no âmbito desse precedente, foi uma regra no sentido de que, efetivamente, não havia o direito, era uma mera expectativa de direito, e foi essa a tese construída. Tese essa que vem sendo seguida pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu trouxe aqui uma decisão da nossa turma, da nossa primeira turma, até da minha relatoria, praticamente reproduzindo o que o Supremo Tribunal Federal veio, no caso, a construir a tese. Então, um candidato classificado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito, né? E que o fato de ter aprovação de lei com novos cargos, ou de ter novos cargos em face de outros motivos, ou pedidos de exoneração, ou pedidos de aposentadoria, enfim, novos cargos que tenham surgido, não há aí já, não gera já de imediato um direito para que os candidatos venham a ser nomeados. E aqui eu abro um parêntese, pessoal, para que a gente que lida com esse tema de concurso público, eu digo, nós todos magistrados, não é? Seja no âmbito da primeira instância, seja no âmbito da segunda instância, seja até numa instância especial, nós tenhamos o cuidado, não é? Com essas teses que estão já sedimentadas, para que a gente não mande, às vezes, em uma situação precária, seja na tutela de urgência, seja no liminar, enfim, em qualquer situação, mandar nomear um candidato quando a gente já sabe que aquela tese não vingará. Porque, às vezes, nós magistrados ficamos numa situação difícil. Na semana passada, ministro Reinaldo, vejam que situação a primeira turma teve que analisar. Era exatamente um caso desse. Candidatos aprovados para técnico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em classificações, assim, bem fora do número de vagas, só para se ter uma ideia, 2.800 e alguma coisa, 2.900 e alguma coisa, tá certo? E houve uma decisão liminar determinando que esses candidatos fossem nomeados porque uma lei tinha aprovado um número maior de vagas. Esses candidatos não tinham sido aprovados, tá certo? Vejam bem, dentro do número de vagas. Era bem além do número de vagas. Já havia jurisprudência nossa no sentido, essa decisão foi de 2015, ainda não havia repercussão geral, é bem verdade, mas já havia jurisprudência consolidada, tanto no Supremo como no Superior Tribunal de Justiça, de que
candidatos aprovados além do número de vagas tinham mera expectativa de direito. Quer dizer, se mandou nomear essas pessoas, me recordo bem, eram 16 pessoas contempladas, né? E o processo, então, quando chega para a gente julgar, tem uma tese do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário e tem a nossa jurisprudência já sedimentada de anos. E aí vem o memorial ali daquelas pessoas quase que pedindo em caráter humanitário, só, olha, são 16 pessoas que estão nomeadas, na verdade aqui há um fato consumado, daqui a pouco a gente vai ver uma outra situação a respeito dessa situação de que não se pode reconhecer fato consumado, e essas pessoas sustentam família, quer dizer, coloca o julgador numa situação difícil, quando à época, não é, o magistrado, ao conceder aquela liminar, já sabia que ali estava vendendo uma ilusão, já sabia que não era essa a tese que seria acolhida. Enfim, houve a reforma, tá certo, dessa decisão, e a gente fica imaginando, olha, são 16 pessoas, mas essas pessoas, muitas delas já tinham outro emprego, ou já tinham até um outro concurso público, e tiveram que se desvincular, e agora? Vão conseguir voltar? Não vão? Né? Então, no caso de concurso público, eu faço realmente essa observação, não é? Para que todos tenhamos esse cuidado, não é? No que diz respeito a quando estamos a conceder uma liminar, quando estamos ali a conceder uma tutela de urgência qualquer, de repente se verifica que o direito é muito bom, manda ali reservar uma vaga, não é? Dá uma tutela para mandar reservar a vaga, para se aguardar, para quando aquela questão se ultimar, então a pessoa venha efetivamente a ser nomeada, porque muitas vezes essa nomeação precária pode vir a dar problema. E eu selecionei aqui algumas situações para a gente comentar a respeito desses problemas. Selecionei essa situação agora, tá certo? Que o caso era exatamente candidatos além do número de vagas, e vou selecionar outras naquelas situações em que às vezes a pessoa, foi uma questão que vai ser anulada, ou, eu estou ali, dentro ali, com mais uma situação, passo na cláusula de barreira, enfim, é a melhor situação quando envolve concurso público, é a cautela, é efetivamente a prudência, porque senão, depois, o que a gente imagina que está fazendo justiça, que está contemplando aquele candidato aprovado em concurso público, pode muito bem desorganizar por completo a vida dele, e é o que eu imagino que vai acontecer com esses 16 servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, se eles depois não conseguirem reverter essa decisão, e dificilmente irão conseguir. Eu fiz esse registro em sessão, disse que tinha lido o memorial, entendia o pedido, mas não via como, tinha um precedente, tinha toda a nossa jurisprudência dizendo que era uma mera expectativa de direito. Mas bem, vamos aqui, mais um precedente, todos esses do Supremo Tribunal Federal que estão selecionados foram precedentes em repercussão geral, ou seja, que tem, não é, efeito vinculante e devemos, portanto, como eu já mencionei, seguir. Não é? No caso da Lavra, é esse aqui do nosso saudoso e querido ministro Teori Zavascki, de 2014, de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, manutenção no cargo sob o fundamento de fato consumado. Né? Quer dizer, a pessoa tem ali aquela tutela, às vezes sabemos que demoram anos e anos para que esse tema venha a ser finalmente analisado, e aí diz, olha, é um fato consumado. O Supremo diz, não, é reversível, é um concurso público, a pessoa está ali nomeada em caráter precário e, portanto, isso pode se reverter. A gente sabe que é possível essa reversão, mas sabe também o quão é difícil e o quanto isso aí vai mexer, muitas vezes, na vida daquela pessoa. Eu me lembro bem, o ministro Mauro não está mais aqui para, digamos assim, fazer referência com ele que na primeira sessão julgamos isso. Vejam que caso a gente teve a oportunidade de analisar. Uma pessoa passou no concurso de auditor fiscal, no caso, teve uma tutela que proporcionou que ela fizesse as outras fases, mas ao final essa tutela caiu e, portanto, o que dava direito a ela a ser nomeada
não existia mais. Esse processo demorou 12 anos. Pessoal, desde o período em que ela obteve essa tutela, eu não me recordo mais se era para fazer a segunda fase. Bem, era uma tutela de urgência que depois caiu, tá certo? Então ela não teria, no caso, direito à continuidade no certame e, portanto, também não teria direito à nomeação. Quando esse processo termina, o que é que acontece? Ela já está aposentada. Uma pessoa com mais de 60 anos de idade. E aí, no caso, a União Federal vem e faz a admissão. Fez a admissão. A pessoa, então, entrou com um mandado de segurança contra o ministro que havia, assim, procedido, o ministro da Fazenda. Processo da relatoria do ministro Herman Benjamin. Ele vai, então, aplica a tese. Não, repercussão geral, não há o que se discutir, não é? E temos que seguir. Houve uma sustentação oral muito bem conduzida pelo advogado, procurando trazer essas peculiaridades, procurando trazer essa situação, colocando até casos outros. Eu me recordo bem que ele já estava com mais de 60 anos de idade, com problemas de saúde, enfim. Uma pessoa dessa que vem a perder a aposentadoria, não vai mais conseguir fazer um concurso público, por óbvio. Não estou querendo, a gente sabe a dificuldade de concurso público, uma pessoa com mais de 60 anos, não é, para vir a prestar um concurso público, se bem que quem passou o primeiro lugar no meu concurso, eu gosto sempre de dizer, segundo concurso da Justiça Federal, o meu amigo José Daniel Diniz, hoje com mais de 80 anos, ele tinha à época quase 60 anos de idade, e foi o primeiro lugar no meu concurso, né? Já era auditor fiscal da Receita Federal, aposentado e se dedicou por demais, era muito inteligente, professor da universidade, mas bem, regra geral, a gente sabe como é difícil hoje, né? Os jovens estão ali, terminam os cursos e vão, então a pessoa de 60 anos teria muita dificuldade para voltar, no caso, a prestar, então, esse concurso público. E, diante dos debates que surgiram, o ministro Herman, então, resolveu pedir vista regimental e, ao trazer novamente, fez uma série de considerações para procurar fazer o que a gente chama do distinguishing, né? Fazer ali uma distinção e, diante de determinadas peculiaridades, para não se aplicar a tese da repercussão geral. Então, com os argumentos que ele trouxe, né, terminou convencendo a todos, os ministros da primeira sessão. A decisão foi por unanimidade no sentido da concessão da ordem, mas com certeza isso ainda vai gerar um recurso para o Supremo Tribunal Federal, né? Foi um mandado de segurança, vai gerar um recurso ordinário para o mandado de segurança. Não sei se no âmbito do Supremo Tribunal Federal se irão, na realidade, ter essa visão humanitária que o ministro Herman teve, ter esse cuidado, esse esmero de verificar ali algumas situações que viessem a dar ensejo a afastar dessa regra geral. E a principal peculiaridade era a condição de aposentada, né? De aposentado, perdoe-me, na verdade era um auditor, de aposentado do auditor. Então, é um cuidado necessário, eu diria sempre, nesses casos de concurso, né, se o direito está tão claro, está tão tranquilo, de repente deixa que a pessoa continue no concurso, mas não determina a nomeação, manda ali uma reserva de vaga, porque ao final dará mais tranquilidade para a pessoa que venha a ser contemplada. É esse o cuidado que normalmente eu tinha quando enfrentava essas questões no âmbito do primeiro grau ou também no âmbito, não é, quando estava no tribunal, enfrentando alguns temas desses em agravo. Aqui, eu já acompanhando essa tese do Supremo Tribunal Federal, então estou sempre trazendo a decisão do Supremo e outra do STJ, né? A nossa primeira turma, no caso, uma pessoa era até um cargo de agente penitenciário, eu me recordo bem, tinha, no caso, conseguido uma liminar para continuar no certame e depois, então, obteve a nomeação e depois, por último, essa decisão veio a ser revogada. E ele queria continuar no cargo, argumentando a teoria do fato consumado e, diante da repercussão geral, a decisão que foi proferida lá na nossa primeira turma
foi pela negativa, né, que demonstra, mais uma vez, o cuidado que devemos ter nessas situações. Bem, mais uma repercussão geral, vejam como são muitos os temas que já estão, né, aqueles temas, lógico que ainda existem vários outros, mas aqueles temas mais emblemáticos, envolvendo concurso público, né, muitos já têm ali uma tese definida, né? Então, aqui, especificamente, a situação de posse tardia, né? Quando você tinha efetivamente o direito a ter assumido naquele determinado momento, houve ali algum problema, às vezes, no caso, magistrado e Ministério Público, a gente vê muito ali a questão, algum tópico de nota, ou quando, hoje em dia, praticamente nos concursos públicos, título não é mais eliminatório, é só classificatório. Mas, por exemplo, na época que eu fiz, título também era eliminatório, né? Na época que eu fiz concurso. Então, às vezes, a pessoa, por uma questão de título, não passa, entra com uma demanda judicial e depois tem o direito reconhecido ali para ser nomeado. Então, isso acontece 4, 5, 6, às vezes mais tempo depois. Então, os efeitos dessa nomeação tardia, né? A pessoa poderia ter sido nomeada junto com os colegas. Isso aí poderá, no caso, ter efeitos pretéritos. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu foi negativamente, tá certo? Isso tanto para efeito financeiro, não é possível você reclamar, né, esse efeito pretérito, como também para efeitos de registros funcionais. Eu me recordo bem, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tivemos uma situação dessa, que o colega queria, inclusive para efeitos de antiguidade, que fosse considerado, né, o tempo como se ele tivesse ingressado na data, junto com os demais colegas que foram nomeados originariamente. E ele só obteve, no caso, o direito à sua nomeação, através de uma demanda judicial. Uma situação dessa, hoje, nem administrativamente teria mais qualquer questionamento, né, porque já há aí essa tese, né? O servidor não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. O relator para acórdão foi o ministro Barroso, também não é um precedente antigo, relativamente recente, fevereiro de 2015. O relator originário era o ministro Marco Aurélio, mas aí terminou vencido nesse tema e temos então mais uma tese que vem já sendo aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Os candidatos aprovados em concurso público que tiveram suas nomeações efetivadas de forma tardia não têm direito à indenização, nem tampouco também à retroação dos efeitos funcionais. É um tema, como eu digo, que às vezes gerava até disputas nas carreiras. Eu me recordo que, nesse caso que eu mencionei, colegas lá no âmbito da 5ª Região chegaram até a ingressar no feito como interessado no âmbito administrativo, porque geraria ali uma disputa no tocante ao tema da antiguidade. E agora o Supremo Tribunal Federal, agora que eu digo há 2 anos, já era, digamos assim, uma construção que o STJ vinha também fazendo, mas agora a tese está devidamente, no caso, pacificada. Outro tema também, que esse a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, principalmente quando é concurso jurídico, né, a gente termina querendo sentar na banca, né, examinadora e fazer às vezes de banca examinadora e, portanto, terminar corrigindo a prova. E a tese que ficou pacificada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível o judiciário, no caso, substituir banca examinadora. O que vai se poder verificar é a questão da legalidade, se verificar, por exemplo, se aquela questão que foi, no caso, exigida do candidato, se está efetivamente prevista no edital, né? Se aquele tema que está sendo postulado é um tema que estava previsto no edital, né? Mas você chegar
e substituir a banca examinadora e fazer a correção como se fosse examinador, isso, regra geral, isso aí não é possível. Então foi essa a tese, também relativamente recente, quer dizer, está completando agora 2 anos, né, que o Supremo Tribunal Federal aprovou, não compete ao Judiciário, substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. O exemplo mais claro de ilegalidade, né, que a gente pode mencionar é exatamente quando o edital pede, não é, um conjunto ali de temas e a questão estaria nitidamente, claramente fora da temática pedida. Então, aí, nesse caso, não haveria qualquer dúvida, haveria, portanto, ensejo para aquela anulação. Mas não se pode, volto a dizer, sentar para ser um examinador. Há raríssimas e raríssimas exceções. Eu me recordo bem que agora, no âmbito da primeira turma, a gente teve a oportunidade de analisar, e certamente isso passou aqui nas mãos dos colegas que examinam, estão em varas que examinam direito administrativo, não é? Uma questão do concurso da Polícia Rodoviária Federal, não é? E que, se eu não me engano, eu até decorei um pouco, não sei se era a questão 54 de uma determinada prova, tá certo? E essa questão, depois, em outros concursos, a própria fundação, né, salvo equívoco, a fundação foi a Carlos Chagas, não estou bem certo, tá certo? Mas a própria fundação que fez, ela, ao elaborar essa questão, ela, no caso, apontou outra, em outro concurso, por óbvio, ela apontou outra alternativa como a correta. Quer dizer, então estava ali de forma muito nítida que tinha havido um equívoco, que tinha havido um erro na questão que tinha sido indicada como correta. Porque em outros concursos, tá certo, tinha efetivamente sido apontada a alternativa correta como uma outra. Então, isso aí ficou devidamente demonstrado, né? Houve esse caso, me recordo bem, no concurso da Polícia Rodoviária Federal, houve também num caso envolvendo um concurso do Rio de Janeiro. Então, em situação que isso está bem demonstrado, bem provado, né, e dentro, para a gente na instância especial, bem delineado no próprio acordo impugnado, aí, por óbvio, não haverá outra alternativa. Mas a regra geral é de que não sentemos para sermos os examinadores, né, daquela determinada banca. Isso já sedimentado no Supremo Tribunal Federal e também vem sendo seguido no Superior Tribunal de Justiça. Eu trouxe aqui uma decisão da segunda turma, também nessa mesma linha de pensamento. E aí vamos continuar. Aí outro tema que eu me recordo quantas vezes eu tive que me debruçar sobre isso lá no Tribunal Regional Federal da Quinta Região. É possível ou não, o exame, outra coisa que eu dou trabalho quando eu estou fazendo palestra, é para os cinegrafistas, porque eu não gosto de ficar parado. Eu estou me lembrando aqui, vou tentar ficar parado, vou tentar ajudar, colaborar aí com o nosso cinegrafista, porque é coisa do professor, né? Gosta de ficar falando, caminhando, em pé, e aí o cinegrafista às vezes bota ali num ponto e tem que correr para poder ajeitar, mas eu vou procurar ficar aqui mais num ponto específico. Então, como eu ia dizendo, questão do exame psicotécnico, é possível ou não essa exigência? A gente vê muito para carreiras da polícia, né? Seja polícia militar, seja polícia civil, seja polícia federal, né? Então, em várias outras carreiras também há esse tipo de exigência. Então, o que é que se começou a consolidar e hoje nós temos uma repercussão geral? Bem, é possível o exame psicotécnico, mas para que esse exame ocorra, a primeira situação, a primeira condição, previsão em lei. Na hora que esteja se definindo os requisitos para aquela determinada carreira, não basta só uma resolução, não basta só uma portaria, é necessário, efetivamente, que lei venha a trazer aquela previsão da exigência do exame psicotécnico, E outra situação, os critérios que sejam fixados para aquele psicotécnico sejam critérios objetivos. Não fique a mera subjetividade
do profissional que esteja a examinar, de maneira que ele tenha ali uma margem de liberdade, uma margem de discricionariedade para apontar o cidadão, ali o candidato que está sendo analisado, como aprovado ou não. Que você tenha critérios objetivos e que, portanto, tendo critérios objetivos, você possa vir até a revisar aquele, no caso, aquele resultado, porque se são critérios objetivos, você terá elementos para, no caso, vir a contestá-lo. Então, foi isso que terminou sendo construído no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É mais uma tese, não é, que ficou, essa também antiga, não é uma das mais antigas. Veja que aquela primeira que eu trouxe era 2011, essa é de 2010, não é, que a exigência depende de previsão em lei e no edital e deve seguir critérios objetivos. O Superior Tribunal de Justiça também vem seguindo isso, né? Traga aí outra decisão da nossa segunda turma, que integra a primeira sessão nesse sentido. E aí o que a gente normalmente vem fazendo é que quando o candidato, quando os critérios são subjetivos, né, o que a gente determina é que seja renovado aquele exame psicotécnico com base em critérios objetivos. Então a gente determina, a gente não já, como há uma exigência legal esse requisito é indispensável, não pode estar numa simples portaria, não pode estar num simples ato normativo que não seja lei no seu sentido formal e material. Mas se estiver previsto em lei e o exame que foi feito não seguiu critérios objetivos, o que a gente determina é que o candidato, então, terá direito a uma renovação daquele exame com base em critérios objetivos. A gente também não já determina que o candidato venha a ser aprovado, até mesmo porque a gente sabe que nessas carreiras onde há a exigência do exame psicotécnico, se precisa ter muito cuidado, não é, com esses resultados, porque são carreiras geralmente sensíveis, não é, com pessoas que normalmente vão lidar ali com a população, vão lidar, no caso das polícias, com questão de segurança, não é, vão estar armados, não é? Então, tem todo esse cuidado que precisa ser, no caso, adotado. Bem, vamos aqui mais um precedente do nosso Supremo Tribunal Federal, não é? Que a questão do exame, teste de aptidão física também era um problema que acontecia. Eu me recordo bem, um caso que me chamou muita atenção lá no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, era um atleta. O cidadão mostrava lá que ele era atleta e tal, e que quando foi fazer um teste de corrida, eu acho que era um concurso da Polícia Federal, não estou bem certo, teve uma distensão muscular. E ele trazia lá elementos para demonstrar que ele tinha já cumprido aquilo ali em outros concursos e que ele, como atleta, estava mais sujeito a esse tipo de contusão, né? Trazia lá vários estudos a respeito dessa situação. E eu me recordo até que a turma, eu não era o relator, né, mas participei desse julgamento e concordei com a proposta do relator, no sentido de que se desse oportunidade para aquele candidato renovar aquele teste de aptidão física, porque, puxa, parecia ali que era uma injustiça com ele. Ele tinha se submetido, ele tinha as condições, ele até demonstrava que ele já tinha obtido aquele resultado, né, em outros concursos, mas que ou em outro, não era mais de um, acredito que era só um, mas que naquela situação ele teve um azar, distendeu, não é? É como, de repente, na hora que a gente está ali assistindo um jogo de futebol, a gente vê, não é, um atleta quantas vezes está sujeito ali a determinadas contusões, e ele, como corredor, estava mais suscetível até do que uma pessoa que não tem aquela condição de atleta, de maneira, não é, com aquelas prerrogativas, né, no caso com aquele costume, vamos assim dizer. Foi concedido, a turma concedeu. Se fosse hoje, a gente não poderia mais ter aquela interpretação. Existe uma tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal de que não é possível a renovação de teste nesses casos de concurso público, de teste de aptidão física, mesmo que seja decorrente de necessidade fisiológica. E tem um caso até, pessoal, que mesmo que seja, por exemplo,
esse aí as mulheres vão ficar, no caso, até, digamos assim, mais ressentidas, mas tem uma situação dessa, tanto já vi decisão no Superior Tribunal de Justiça como também no Supremo, mesmo que seja mulher em estado de gravidez. Não é possível renovar, porque o edital ali, no caso específico, eu me recordo bem, teve uma situação que o edital já previa, se por acaso a pessoa estiver em estado de gravidez, ela não terá direito, tá certo, à renovação do teste de aptidão física. Eu acho até que num caso desse, haveria ensejo para, de repente, você fazer ali um distinguish, né, uma distinção dessa regra geral da renovação dos testes de aptidão física. Mas eu já vi, tá certo, estudando para ter essa conversa, ter esse diálogo com vocês, já vi situações das mais diversas. Fosse caso de atleta com contusão muscular, fosse caso de pessoa que estava realmente grávida e que, portanto, não poderia renovar aquele teste de aptidão física, desde que o edital assim trouxesse essa previsão, né? Então, tem aí essa decisão, também não é tão... Então, essa já é um pouco das mais antigas, é de maio de 2013, tá certo? E fala, ainda que caráter fisiológico ou força maior, mantida a validade das provas, né? E em nome da segurança jurídica. Volto a dizer, tratando-se aí de estado gravídico, eu acho que até em homenagem às mulheres seria o caso de repente fazer uma distinção. O detalhe é que o edital previa, eu me recordo bem, nesse caso, que eu tive a oportunidade de analisar, o edital previa, estou já no tempo, não é, ministro Reinaldo? Vou dar uma adiantadazinha aqui com relação ao que falta, mas o edital previa essa situação da impossibilidade no tocante a pessoas que estivessem na gravidez. E aí, a gente, então, traz aqui uma situação também, aqui é até uma decisão da primeira turma minha, né, e não existe direito à remarcação, né, de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto no edital, quer dizer, então, há na repercussão geral essa situação. Se por acaso houver uma previsão no edital de alguma possibilidade, né, de renovação, então isso tem que ser respeitado. Outra situação também que gerou muita controvérsia, né, é possível aquela cláusula de barreira, né, você ter, digamos, 100 vagas e dizer que vai corrigir somente até os 300 primeiros classificados, né? Isso em concurso a gente chegou, no âmbito, por exemplo, da 5ª região mesmo, nós chegamos a fazer, no caso de concurso para a magistratura federal, em bancas que eu participei, e terminou sendo uma regra geral, né? No caso de vários outros concursos, você estipular aquela cláusula de barreira. E candidatos, então, insatisfeitos, diziam, olha, eu quero continuar nas outras fases, porque, na verdade, eu tenho nota para aprovação. Eu apenas não estaria ali naquela cláusula de barreira, e eles vinham com argumentos de que essa cláusula de barreira violaria a Constituição, violaria outros dispositivos legais, enfim, era sempre uma controvérsia muito grande, e o Supremo Tribunal Federal terminou, então, ratificando, não é, uma jurisprudência que ele tinha no âmbito de repercussão geral, portanto, com efeito vinculante, de que é constitucional a cláusula de barreira, essa posição também seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, né, a cláusula de barreira, ela é efetivamente possível. A gente tem aí mais uma situação de quando é exigido, não é, aquele prazo de 3 anos que veio depois da reforma do Judiciário, na emenda de 2004, aquela previsão, não só para a magistratura, mas também para o âmbito do Ministério Público, mas enfim, aqui a gente está num caso do Judiciário, não é? Se essa exigência dos 3 anos deveria ser em inscrição preliminar ou em inscrição definitiva, não é? E o Supremo Tribunal Federal, então, em repercussão geral, disse que é inscrição definitiva, e essa é a regra geral, não é? Eu estou dizendo, isso aqui está em repercussão geral para o âmbito da magistratura, não é? Essa é a exigência dos 3 anos, mas regra geral, eu digo regra geral porque às vezes a gente vê
algumas exceções, quando é caso de curso de formação, concurso especificamente que envolva, às vezes, algumas carreiras militares ou algumas carreiras de polícia, você já tem isso logo desde o início, aquele determinado requisito. Mas, regra geral, em concurso, o que a gente diz é, a exigência ela deve ocorrer no momento da inscrição definitiva. Isso vale, portanto, para o judiciário, em sede de repercussão geral, uma decisão relativamente recente do ministro Fux, está completando um ano agora, e o STJ já há algum tempo, eu trouxe aqui uma decisão do ministro Belize, na época que a 5ª turma ainda examinava esse tema de concurso público, todos nós sabemos que hoje essa competência não é mais da 3ª sessão, não é mais nem da 5ª nem da 6ª turma, é da 1ª sessão, mas à época, a 3ª sessão, além de matéria criminal, todos nós que acompanhamos o dia a dia do STJ, nós sabemos, né, que também ela examinava algumas matérias de direito público, como concurso público, como questão envolvendo também previdenciário, isso tudo está na 1ª sessão, mas já em 2012, quando o STJ examinou isso e a competência, até nessa época eu acho que já era uma competência residual, disse que essa exigência deveria ser no momento da inscrição definitiva, né? A questão, outro tópico importante, isso vem muito, envolve muito o tema de carreira militar, né? A gente sabe que no âmbito de carreira militar havia uma previsão de que você só poderia concorrer a determinados cargos, né, a determinadas patentes, através de concurso público ali, se você tivesse um limite de idade, e isso estava em norma infralegal, né? O Supremo, até quando julgou essa situação, ele chegou, no caso, a modular os efeitos e estabelecer um prazo para isso aí poder valer, porque já tinha muitos concursos que estavam em andamento, e isso poderia dar uma desorganizada no âmbito lá das Forças Armadas, mas disse que precisava de lei, e depois veio uma repercussão geral para todos os cargos, tá certo? Dizendo especificamente que é possível esse estabelecimento de limite de idade, mas apenas quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, e também tem que ter previsão legal. Essa posição do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, vem sendo seguida, né, pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, tendo a previsão legal, a previsão editalícia, e desde que esteja devidamente fundamentada, né, o porquê daquele limite de idade que está sendo fixado. E para a gente poder já ir caminhando para o final, então, a gente tem aqui praticamente o último tópico que a gente queria comentar. Havia uma controvérsia muito grande se, no caso do Sistema S, se havia necessidade de concurso público ou não. Então, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal disse que, para os profissionais que vão trabalhar no Sistema S, SESC, SESI, SENAI, SEST, né, todas aquelas entidades, SENAR também, que é da agricultura, né, não há necessidade de submissão ao princípio do concurso público. Falta o Supremo decidir uma questão que é mais importante e mais interessante, e que, vez ou outra, a gente precisa julgar no âmbito da magistratura federal, no dia a dia, que é exatamente a questão dos conselhos profissionais, né? No âmbito dos conselhos profissionais já tem também uma repercussão geral, mas essa ainda não houve o julgamento do mérito, né? Então é um tema que a gente precisa ficar atento. Quando for definida a tese, imagino, né, que muitas demandas, eu me recordo, lá na 5ª região a gente tinha algumas demandas envolvendo esse tema, envolvendo essa questão, se havia essa necessidade ou não, né, de, no caso, ter concurso público para os conselhos profissionais. Como eu já mencionei, o tema está para ser julgado em repercussão geral no Supremo e teremos, portanto, uma tese a ser definida. Chegamos a começar um julgamento desse no âmbito da 3ª sessão, num processo, ministro Reinaldo, não sei se Vossa Excelência já estava lá, num processo que envolvia vários conselhos profissionais, mas aí, em razão da repercussão geral que tinha sido
aprovada no Supremo há pouco tempo, quando nós iniciamos esse julgamento, que era a terceira sessão, porque era um processo ainda de competência residual da terceira sessão, não é? Aí houve um pedido de sobrestamento, e embora, regra geral, a gente saiba que a repercussão geral não sobresta se não houver essa, quer dizer, até mudou agora, né? Porque é possível o relator já determinar o sobrestamento, mas antes, no regime do CPC anterior, dependia de cada caso, regra geral, na instância especial a gente entendia que não sobrestava, mas a gente verificou que era importante, o relator então verificou que era importante se aguardar a definição da tese e terminou determinando o sobrestamento daquele feito para aguardar a posição do Supremo Tribunal Federal. E aí eu termino, pessoal, com uma proclamação do grande Michele Tarufo, não é? Que, a título de precedente, quem vem estudando precedentes, que acho que é um tema que todos nós, magistrados, precisamos estudar, somente no âmbito da nossa Justiça Federal, para mudar um pouco, abrir mais a nossa mente e mudar um pouco, às vezes, as nossas convicções, é que a gente está precisando de julgamentos para julgar melhor. Não dá para a gente continuar tendo, por exemplo, no âmbito lá da primeira sessão, uma distribuição de 1000 processos por mês. É humanamente impossível, não é? Aí você chega e pega um gabinete como o meu, que eu tive um acervo herdado de mais de 29.000 processos, praticamente 30.000 processos, e recebendo 1.000 por mês, não é? Os cabelos vão ficando brancos, não é? Com uma rapidez muito maior, e você começa a ter ali uma necessidade de julgar rápido e sem ter aquela qualidade necessária. Então, eu acho que tudo isso passa por uma nova mentalidade. Se a gente começar a seguir um pouco mais esses precedentes que são formados, se a gente começar a dar mais previsibilidade, se a gente começar a dar mais segurança e isonomia, se a gente começar a ter essa cultura no âmbito do judiciário, não como eu, juiz, vou julgar assim e o resto que, no caso, não importa, não é? Então, na hora que a gente tiver uma ideia de sistema, na hora que a gente tiver uma ideia de que aquelas teses que são construídas são para dar segurança jurídica, para dar previsibilidade, para dar isonomia, eu acho que a gente vai começar a construir um judiciário melhor e pode pensar um dia em ter menos demandas para julgar e ter, portanto, mais qualidade nas nossas decisões. Então, eu gostaria de concluir renovando a satisfação de estar aqui com colegas magistrados federais, seja da primeira instância, seja da segunda instância. Vejo que o meu amigo Fernando Matos, ali, conselheiro do CNJ, ficou, não tinha cumprimentado, pensando que junto com os outros colegas também havia saído. Mas, bem, quero cumprimentar a todos os magistrados federais, não só os que aqui estão, como também os que estão a acompanhar através do sistema online, não é, que foi disponibilizado, e agradecer, no caso, a assistência de todos. Muito obrigado.